palhinha pra ti. Mercedes-Benz? É óbvio, adoro que você cante isso. Ah, então vamos lá. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Work hard all my lifetime, no help for my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? As pessoas dizem que essa voz não pertence a você? Você já ouviu isso? Dizem. Pô, cara, não tem nada a ver. A gente olha você cantando, parece que não é você que está cantando. E sabe, uma pessoa que sempre me diz isso, o Gilson, que já esteve aqui, inclusive, ele fala assim... 30 vezes? Umas 32 vezes. Ele fala assim, não, a Carol quando tá cantando, parece aquelas negonas que cantam soul, que cantam com aquela voz bem maravilhosa. Tu vai ver essa ruivinha aí, tipo ó. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. E Unesc. Formação e inovação para transformar o mundo. Ela é especialista em direito do consumidor, mas olha, eu conheço ela pelas suas cordas vocais. Tudo bem, Carol? Que prazer lhe receber. Mano, um prazer estar aqui com você no seu programa. Eu sou uma telespectadora do teu programa. Vejo vários colegas meus aqui que eu admiro, de diversas áreas. E para mim, muito bom estar aqui hoje também no lugar deles, né? Sentando aqui do teu lado. Tá, Carol, vem cá. Carol Calegari, eu a conheço dos palcos. É, mas você tem uma vida fora deles. Tenho. E que vida é essa? Tem a ver com os palcos ou não? Eu digo que tem um pouco a ver, sabe por quê, mano? Porque eu acho que tudo que eu fiz durante a minha vida, e inclusive os próprios palcos, me tornaram a pessoa que eu sou hoje em relação ao meu trabalho. Digo em relação a dinamismo e a facilidade de me comunicar também. E eu acho que a música, além da sensibilidade, é claro, né? Ela traz isso também para as pessoas. Antes do direito você começa a cantar. Bem antes do direito. Muito antes. Você começa quando? Inclusive, mano, agora se eu vou falar pra ti uma coisa que eu não costumo falar nas minhas entrevistas, obviamente, né? Mas como o meu papo aqui contigo é mais até familiar do que qualquer outra coisa, né, mano? É mais tranquilo. Mas assim, eu já desde sempre gostei muito das coisas ligadas à arte, né? Em geral, assim. Tanto que no colégio, eu não sei como é que as pessoas me suportavam, mano. Porque, assim, todas as apresentações era eu. Não importava se era um teatro, se era qualquer você tinha que estar na frente, coisa. você, a primeira. Sempre, sempre. Inclusive, teve vou fazer um parênteses aqui para contar esse fato, porque é até engraçado. Muitos anos depois dessa fase da escola, eu estava numa festa e uma pessoa me parou e falou assim, tu é a Carol Calegari? E eu falei assim, sou. Ele assim, tu estudava no Colégio Cristo Rei, né? Quando tu era pequena. Eu assim, estudava. Ele assim, então, eu acho que eu era tipo umas 5 turmas na tua frente. Então, quando eu era criança, provável que já era um adolescente. E eu lembro que tu participava, todas as apresentações era tu. E um belo dia a professora falou assim, nós vamos ter uma psicóloga. E todo mundo falou assim, não, hoje essa menina não vai aparecer. Porque, afinal de contas, é uma palestra com uma psicóloga. Nada a ver. Nada a ver. Diz ele que acabou a palestra com a psicóloga, mano. E tinha uma caixa em cima no palco. Acabou a palestra, eu saí de dentro da caixa para dizer que tinha acabado a palestra. Ele disse, depois daquele dia, eu fiquei assim, não é possível. Essa menina... E assim, então todo mundo já me conhecia porque... Mas a intimidade com o palco nunca foi problema. Né? Nunca foi problema. De boa, vai. Então, acho que essa minha facilidade e a minha intimidade com isso também me levou a ter algumas dúvidas, inclusive relacionadas ao que fazer, né? O que profissão seguir. Mas você já cantava desde pequenininha? Cantava sempre em corais. Sempre? Sempre, fazia muito som. Mas você cantava bem já? Eu acho que sim, era afinadinha, pelo menos. Diziam que eu era, né? Eu, como criança, não tinha essa percepção, mas eu acho que era. E as pessoas dizem que sim. E o meu pai sempre me colocava em muitos cursos, mano. Então, assim, com 8 anos eu tava tocando violão, com
9 anos já estava em corais, então isso tudo ajudava também, trazia essa facilidade. E por conta disso ficou difícil quando chegou naquela etapa de que tu tem que escolher o que tu vai fazer da tua vida. Obrigado a escolher. É maldito isso. Essa decisão é maldita, né? Muito, muito. Com 16, 17 você tem que dar um X em alguma coisa. Isso. E muitas vezes a gente não tem maturidade suficiente para escolher sobre isso naquele momento. Até hoje eu não sei se eu escolhi certo. Mas é uma pressão muito grande, né? Não só dos pais, como dos amigos, do colégio e da sociedade, né? E eu lembro que na época eu fiquei assim, meu Deus, mas será que eu vou para música? Será que eu faço uma faculdade de música e tal? Mas eu gosto tanto de direito, eu acho que tem a ver. Hoje eu acho que eu fiz a escolha certa. Você escolheu a faculdade de direito? Fiz tudo, e eu acho que foi muito bem, e como eu te falei, tudo que eu fiz até então me ajudou muito também na minha profissão atual. Mas sempre foi assim, sempre foi e continua sendo para mim uma válvula de escape assim na minha vida, e eu acho que faz a diferença também. Você e o palco são um só? Eu acho que sim. Quando você sobe no palco, você faz parte dele? Tem gente que diz assim, meu Deus, Carol, tu tá aqui falando comigo, de repente tu vai no palco, assim, tu se transforma. O que é isso? Como é que pode? Você nunca teve vergonha? Nunca fez parte de você isso? Eu acho que eu até hoje ainda tenho, mas eu acho que eu lido muito bem com isso. Sinceramente, mano, pra mim isso não é um problema, assim. Você tem uma voz muito bonita. E você se acostumou com as pessoas dizendo isso pra você? Poxa, Carol, como você tem uma voz bonita, como você canta bem. Isso nunca te afetou? Em que sentido tu diz assim, mano? Tu diz... Você tem os dois, de você começar a não se enxergar como você era ou enxergar muito mais em você do que você era. Não, pelo contrário, eu acho que eu até me diminuo na grande maioria das vezes. Porque é difícil você conseguir ter essa percepção da sua própria voz. Então, a pessoa que recebe é diferente de você mesmo ouvir a sua voz. Inclusive, eu não sei se tu já passou por isso, mas às vezes eu ouço meus áudios de WhatsApp, da minha voz falada, eu acho horrível. Eu fico, meu Deus, será que é eu mesmo que estou falando isso? Acredito que muitas pessoas não gostam dos seus áudios. Né? Pois é, eu acho que a grande maioria, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso, sabe? Eu sei que aquilo que eu estou fazendo, eu faço assim com verdade. Se é bom ou ruim, é uma questão de gosto também. Tá, eu quero que você dê uma palhinha a capela, vai. Ai, meu Deus, não, mas é óbvio que eu ia te pedir, isso tá de sacanagem. A tua sorte que, como eu te disse que eu não tenho vergonha, eu sou obrigada a cantar. Não, mas você é obrigada a cantar, vai. O que você vai cantar? Vamos lá. Só uma palhinha pra ti. Mercedes-Benz? É óbvio, eu adoro que você cante isso. Ah, então vamos lá. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Work hard all my lifetime, no help for my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? As pessoas dizem que essa voz não pertence a você? Você já ouviu isso? Dizem. Pô, cara, não tem nada a ver. A gente olha você cantando, parece que não é você que está cantando. E sabe, uma pessoa que sempre me diz isso, o Gilson, que já esteve aqui, inclusive, ele fala assim... 30 vezes? Umas 32 vezes. Ele fala assim, não, a Carol quando tá cantando, parece aquelas negonas que cantam soul, que cantam com aquela voz bem maravilhosa. Tu vai ver essa ruivinha aí, tipo ó. a Amy, mais ou menos, você olhava pra Amy... Tipo a Amy também. Que você olhava pra ela e assim, não, peraí. Você não está saindo dela. Exato, parece assim uma voz que é muito mais moldada e parece que não casa quando tu vê a pessoa, assim, né? Ao menos isso é o que muitas pessoas me dizem. As pessoas, por exemplo, quando encontram você na profissão, sim. Elas dizem, pô, Carol, é você que cantava à noite, te vi cantando lá, rola muito isso? Rola, já te vi lá, bastante. Carol, era você que estava lá? Tá, mas é tu que eu te vi lá e tal. Sim, sou eu mesma. Eu disse, não, meu Deus, tá mil utilidades, como Você está assim? aqui agora? Você trabalha com direito do consumidor? Direito do consumidor. Então, essa é uma outra coisa também muito legal, porque o meu primeiro estágio, mano, já assim na minha vida, o primeiro ambiente de trabalho, eu comecei estagiando no Procon. Então, faz muito tempo que eu lido com isso. Assim, é uma coisa que eu amo muito, trabalhar com defesa do consumidor. Hoje, felizmente, à frente da instituição que eu estou agora, que é o Procon Içara, nós temos esse reconhecimento não só na nossa região, né, como um todo, mas a nível de Brasil, e isso é algo que me dá muita satisfação e para mim é muito prazeroso e me dá muito orgulho também, em levar o nome da minha cidade, não só prestar um serviço público para as pessoas. No geral, as pessoas reclamam ou não reclamam, Carol? No geral, as pessoas reclamam, só que não onde deveriam.
Por exemplo, mano, tu costuma ver muitas pessoas reclamarem no Facebook, nas redes sociais, mas essas mesmas pessoas não movem esforços para ir até o órgão competente, por exemplo, para registrar sua denúncia. Porque uma coisa é eu reclamar ao vento, outra coisa é eu formalizar minha reclamação. É só quando você realmente formaliza a sua reclamação, o que aconteceu com você, alguma prática abusiva que ocorreu, é que tu consegue mudar a realidade de outras pessoas. Mas quais são os poderes do PROCON? Isso é uma dúvida que eu tenho realmente. O que o PROCON pode fazer? Muitas coisas. Pode fechar uma empresa, o PROCON, por exemplo? Pode. Pode? É uma das sanções que podem ser aplicadas. Eu vou acabar com esse teu negocinho aí? Na verdade, não é bem assim, né? Mas assim, mano, a diferença principal é que o PROCON, o próprio nome já diz, né? É um órgão de proteção e defesa do consumidor. Não necessariamente o consumidor está sempre certo, né? Também existem algumas pessoas que agem de má fé. Mas o PROCON, ele tem essa característica, muitas vezes, de ser um órgão meramente punitivo, né? Que vai fechar, ou que vai aplicar uma multa, ou que vai suspender atendimento. Mas muito mais do que isso, mano, o PROCON, assim, numa cidade, ele é o órgão que faz a política de defesa do consumidor. E isso engloba o quê? Informação para o consumo, e isso tudo muda a vida da pessoa, porque a pessoa fala em PROCON, tu pensa assim, o meu aparelho quebrou, vou lá pedir auxílio do PROCON. Mas é muito mais que isso, é a questão do superendividamento, que hoje é um mal assim, que assombra o país como um todo. Quantos idosos que a gente atende, mano, que já estão com a sua renda totalmente comprometida, pelos muitas vezes, empréstimos consignados. Então, é a questão do superendividamento, é a questão de publicidade infantil, assim, são N coisas que podem ser abarcadas pelo PROCON. Vamos falar disso na volta, pode ser? Bora, vamos falar. Tenho o prazer de receber ela, você é presidente? Como é que Também, sou presidente de uma associação de PROCONs de Santa Catarina. Meu Deus, é muita coisa. Vai, Carol Calegari, rapidinho, eu já volto. Voltei aqui no Manos Talk Show e vocês já sabem, comigo 2 entrevistas sempre inéditas, todas as noites, na RTV Criciúma. Perdeu um programa Humanos, vai lá no YouTube do Humanos Talk Show sem H, você vai curtir todos os completinhos, inclusive este com Carol Calegari, que é cantora, especialista em direito do consumidor, presidente de associações. Você estava falando para mim do que o PROCON pode e não pode fazer. Você falou de uma coisa muito interessante. Publicidade infantil. Eu, como publicitário, eu tenho umas visões muito específicas sobre isso. Eu, como publicitário, também acredito que muita coisa é abusiva demais. Não deveria ser feita. Sim. Né? Pelo poder que a publicidade tem. Com certeza. É que, na verdade, assim, fazer um parênteses aqui, mano. O ano que vem, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor completa 30 anos. E quando o legislador pensou nessa lei, que protege de maneira bastante abrangente os consumidores, tinha algumas questões que não estavam em voga na época, como, por exemplo, o comércio eletrônico, que hoje é super comum a gente comprar pela internet. A própria publicidade infantil não tinha essa pegada que tem hoje. Você tinha brinquedo da Estrela só na época? Exatamente, o superendividamento. A Xuxa dava brinquedos, você lembra? Os brinquedos da Estrela, você amava? Mais ou menos, que não é tanto da minha época. Você não lembra? Assim, mano, né? Ela presenteava com brinquedos, Carol. Era o sonho, Por isso que era o sonho de todo mundo ir no programa da Xuxa, ver a Xuxa. Brinquedo, embora. Pois é. Então, esse tipo de coisa, mano, não era legislado, porque não era algo que na época estava em evidência, como é hoje, por exemplo. E essas coisas precisam de algumas atualizações. E em relação à publicidade infantil, que é uma das matérias que precisam ser atualizadas por parte do código, é uma questão também, assim, bastante delicada, porque mexe no imaginário, assim, de um consumidor que ele não é ativo, entre aspas, mas influencia diretamente nas compras da família, né? Então, a questão da publicidade, sem entrar em qualquer mérito de uso de imagem, não falo em relação a isso, mas ao consumo realmente. Hoje em dia, por isso que é tão importante essa política de defesa do consumidor, por exemplo, com adolescentes, com crianças, para ensinar os direitos básicos, mas também fazer com que eles sejam adultos conscientes quando forem, né? Para fazer essas compras de maneira consciente. Mas é o que tu falou, a tua visão como publicitário, eu fico preocupado. Também em relação a essa questão da publicidade infantil, é importante até esse tipo de preocupação que às vezes a gente não percebe. Imagina, cara, um adulto que teoricamente tem um poder de raciocínio maior. E quando eu falo um adulto, eu falo todos nós, claro. Inclusive eu como publicitário. Nós somos constantemente bombardeados por linguagens subliminares em tudo. Sim. E somos influenciados por elas. Você imagina uma criança que não tem poder disso, né? Sabe que para ela acredita que aquele bonequinho está vivo. Totalmente. Tu sabe que eu percebo isso, mano?
eu vejo essas crianças, como elas gostam daqueles desenhos tipo Baby Shark lá e galinha pintadinha. E como é uma coisa assim que parece tão boba, mas como aquilo pode prender tanto a atenção de uma criança? Ou seja, realmente tem algumas coisas que são até televisionadas em horário em que a criança geralmente costuma assistir, que muitas vezes influencia, nem que seja de maneira no subconsciente, né? Mas influencia em muito, assim. Então, todas essas questões também são abarcadas pelo PROCON, que a gente pensa inicialmente o quê? Que é só o produto isso? quebrado. Mas vocês discutem com a sociedade? Como é que é? Discute, é por isso que é importante quando a gente tem um órgão ativo realmente na cidade, mano, faz toda a diferença. Tu consegue perceber exatamente a diferença de uma cidade que tem um PROCON instituído e uma que não tem. Mas eu falo um PROCON que realmente trabalha com todas essas frentes, não só do atendimento, que já é algo muito desafiador, né? Tu receber alguém que já vem super pé da vida, né, nos procurar, porque se está nos procurando é porque não conseguiu resolver o problema. E geralmente resolve, Carol? Resolve, tem 96% de resolutividade, mano. Pô, bacana. Então tu imagina que de 100 pessoas que vão reclamar, 96 delas vão ter o seu problema resolvido em muito menos tempo do que se ingressar numa via judicial, por exemplo, que leva 4 ou 5 anos muitas vezes. Questão do tempo, da celeridade, da eficiência. Mas qual o caso mais complexo que você já viu? O caso que eu acho mais complexo, geralmente, são esses que envolvem os consignados com os idosos, mano. Eu acho que, assim, hoje em dia, a questão do oferecimento de cartela de crédito não tem, assim, mais precedentes. Então, hoje, inclusive, isso é matéria quase que semanal aí nos grandes jornais e canais de televisão, porque realmente isso é algo muito grave, que a gente, quando lida com isso realmente todos os dias, percebe o tamanho da gravidade disso, porque não é só a questão da saúde financeira da pessoa, mano. Tem pessoas, assim, que isso afeta a sua saúde realmente e de toda a sua família. E é, assim, realmente muito triste você ver aquele idoso que te procura porque já está com praticamente toda a sua renda mensal comprometida e não vai receber nenhum real, assim, de aposentadoria. Isso não é absurdo? Isso é permitido por lei? Não é permitido, mas é que existem muitas lacunas que aqueles famosos pastinhas e tudo mais fazem para ludibriar esse consumidor idoso que, tecnicamente, já pela idade avançada, não consegue ter discernimento de algumas coisas. Quando você coloca, reclamações, tipo no Reclame Aqui, né, Tá. você vê lá a lista de principais empresas. As de telefonia estão no topo do mundo, campeãs. No topo do mundo. Isso mudou um pouquinho já ou não? Não mudou, mano. Assim, algumas coisas mudaram, mas é que os problemas, eles vão se diversificando também. Então, você vence uma coisa e aparece outra. Até porque, hoje em dia, o serviço de telefonia, de internet, telefonia móvel, já está meio que indissociável do nosso dia a dia, né? A gente não consegue mais ficar sem o telefone, sem o WhatsApp, sem estar verificando uma rede social. Então, quanto mais você consome em massa determinado tipo de serviço ou de produto, é claro que vai aparecer algum tipo de reclamação, até pelo consumo alto. Mas o problema é que eu sempre digo, mano, não é problema, porque problema vai ter. O problema maior é como as empresas lidam com esses problemas. Algumas delas tentam realmente ir nesse gargalo e mudar e melhorar e fazer com que o consumidor tenha aquilo que ele realmente quis quando adquiriu. Mas algumas delas não, e por isso o PROCON muitas vezes precisa multar. Posso ligar para o PROCON? Nossa, que complicadinho falar para o PROCON, é mais fácil, né? Trava a língua. Posso ligar para o PROCON se uma operadora está constantemente me ligando? Pode, inclusive isso? Hoje, por exemplo, nós temos mecanismos, você entra no site, por exemplo, do PROCON Estadual de Santa Catarina, coloca o seu telefone lá e bloqueia para qualquer tipo de telemarketing. Caramba, por que não é o contrário? Por que já não é bloqueado e eu desbloqueio se eu quero? Deveria ser assim. Pô, sacanagem. Concordo com você, Ninguém mano. me liga, entendeu? Não enche o meu saco. Concordo com você. Meio-dia, E assim, às 10 da vezes, noite, Carol. Não é só a questão dos horários que são inapropriados, né? Tem questão, às vezes, assim, que liga no final de semana. Poxa, cara. Liga de noite ou de maneira, assim, muito repetitiva. Teve um caso até na semana passada, inclusive, que eu vi... Fora as do presídio, né? Fora essas, né? Ué. Que eu vi de um cidadão que, inclusive, ele ingressou com uma ação judicial porque ele recebeu 61 ligações de um banco no mesmo dia, oferecendo o serviço de cartão de crédito, Nossa, esse tipo cara. de coisa. E, obviamente, ele saiu exitoso dessa ação judicial, porque realmente é uma abusividade muito grande. Mas o problema maior, mano, sabe qual é?
eu sei que, na verdade, o consumidor ele não deveria ter que se preocupar com esse tipo de coisa, né? Ele quer o quê? Poder consumir os seus produtos e serviços da maneira que eles são expostos para consumir. Mas é como eu te disse, o grande problema é que às vezes a gente passa por situações de um pouco menores e não reclama. E a gente fica com esse estigma de que eu não vou reclamar porque cobrou R$2 a mais ou porque aconteceu determinada situação. Mas é só fazendo isso que a gente consegue mudar esse cenário todo. Reclamando, formalizando, educando. Você reclama? Eu reclamo. Mas as pessoas têm medo de você? Tem, pior que tem. Eu sou tão inofensiva, né? E mas assim, sua caneta é poderosa. E é azul, hein? Tô brincando. Aqui é proibido falar caneta azul. Aqui é proibido? Não, Deus me livre. Pois é. Mais uma que viralizou. Tá vendo como é que é a internet? Já estamos falando aqui do cara da caneta azul. É verdade. Mas, enfim, voltando à questão da caneta, mas nesse caso, para aquelas empresas que infringem a legislação consumerista, é muito comum de eu chegar num lugar, mano, e a pessoa fala assim, cuidado, hein, o Procon tá ali. Chegou o Procon. Mas, Carol, no fundo, você não quer multar uma empresa, você não quer fechar uma empresa. É um absurdo isso. É um absurdo. É alguém trabalhando, gerando emprego, quer dizer. Com certeza. Mas tem empresa que pede para ser multada. Pede. Implora. E o maior dos problemas, mano, é que até às vezes existem alguns entraves em alguns municípios para a instituição do Procon, porque as próprias entidades, como os CDLs, imaginam muitas vezes que o Procon vai ser um vilão do comércio local, né? Que vai estar lá para punir o comerciante, quando na verdade quem comete a grande maioria dessas abusividades são as grandes empresas, que deveriam dar o exemplo para os microempreendedores, para os menores empreendedores. Mas é o quê? São as grandes operadoras de telefonia, os grandes bancos, os grandes varejistas. Sempre os grandes. Sempre os grandes. Então, assim, na verdade, o Procon no município, ele até auxilia o vendedor local no sentido de falar para ele, olha, se você agir dessa forma, além de você não ser multado pelo Procon, você vai fidelizar o seu cliente. Mas você faz um papel muito de conciliadora? Total. Você chega na empresa e fala o seguinte, olha, nós temos que resolver. Se não resolver... Na verdade, as sanções punitivas, elas devem ser o último caminho a ser tomado, né, mano? A gente quer o quê? Diálogo, a gente quer flexibilidade por parte da empresa, quer que a empresa veja assim, bom, realmente aconteceu isso aqui, o que eu posso fazer para melhorar a vida desse consumidor? Para que ele realmente esteja satisfeito com o serviço que ele adquiriu. Dá uma lapidada, então, para quem está em casa, nos direitos básicos dos consumidores. Por exemplo, a história de compra na internet pode devolver, não pode? Tem um monte de dúvida nisso, não tem? Tem. E, mano, são umas coisas assim, o código é de 1990. Então, a maioria desses dispositivos, eles já estão aí para que o consumidor faça uso deles há quase 30 anos. E muitas vezes eu falo algumas coisas e as pessoas assim, não acredito. Realmente eu tenho esse direito? Como assim? E uma coisa que tu falou agora que é importante, que a gente falou de comércio eletrônico, que é algo que deve ser atualizado pelo código, é, por exemplo, aquelas compras que são feitas fora do estabelecimento comercial. E a gente entra o quê? Com a internet, com o telefone, domicílio. Toda aquela compra de produto ou de serviço que você faz fora da loja física, ela tem um direito que a gente chama de direito de arrependimento. É o prazo de reflexão que o consumidor tem, que é de até 7 dias a contar do recebimento desse produto. Do recebimento, não da compra. Do recebimento. Até porque se vem por correio pode levar muito mais do que 7 dias. Então, a partir do recebimento, eu tenho 7 dias para cancelar essa compra sem qualquer tipo de ônus. Na internet? E não precisa o produto estar estragado ou ter apresentado algum tipo de vício ou defeito. Não gostei, não era o que eu esperava e eu não preciso justificar, mano. Tá, mas por exemplo, eu comprei um celular, não gostei, posso devolver? Pode. Posso usar e dizer não quero? Assim, tem um requisito. Tu tens que devolver esse aparelho. Claro, tem que estar nos 7 dias, tem que ser fora do estabelecimento comercial, mas o fornecedor ele tem que usar esse aparelho que tu recebeu e não gostou para poder, por exemplo, revender para uma outra ou utilizar de outra forma. Então, tu não vai devolver um aparelho todo estragado para o fornecedor. Depois de 7 dias. Então, assim, a questão do bom senso, óbvio. Tá, posso comprar um sapato, usar e querer devolver? Tem isso também. É uma fé maldita do brasileiro. Acontece também? Pior que acontece, mano. Infelizmente acontece. Tem algumas pessoas que se valem desses dispositivos de má fé. Mas assim, não é a maioria, tá? A grande maioria usa realmente da forma que deve. Tá? Eu acredito, eu sou um otimista. Eu acredito. Eu acredito no ser humano. Não posso ter um programa desse e não acreditar no ser humano. Por favor, né, mano? Ia ser até um paradoxo. Carolzinha, convida a galera então para reclamar, vai.
Então, vou convidar. Não reclamar. Só para reclamar, né? Mas também, assim, para assistir o programa do Mano, porque eu também sou uma telespectadora. Não pode fazer propaganda enganosa, mas tem né? reclamação do meu programa, não? Eu acredito que não. Nunca chegou nenhuma para você? Acredito que não, hein? Que bom. Por enquanto. Mas, assim, agradecer primeiramente, né, a nossa conversa aqui, Mano. Para mim é sempre um prazer estar aqui na RTV, que sempre faz, inclusive a RTV faz um serviço que não deixa de ser um serviço social, que quando a gente vem aqui para informar as pessoas, e eu falando em relação ao direito do consumidor, a gente presta um serviço à comunidade também. Então, para mim é muito gratificante estar aqui sempre, agora principalmente contigo no teu programa, e dizer para os consumidores, né, e todos aqueles também que me ouvem, às vezes cantando por aí, que o PROCON, ele é sim um aliado de todos os consumidores, dos fornecedores também, porque afinal de contas todos somos consumidores. E sempre que houverem dúvidas, recorra ao PROCON do seu município. Se não tem PROCON, procure o PROCON do seu estado, procure as plataformas digitais que são disponibilizadas pelo governo também, que tem o consumidor.gov.br. O que não pode deixar é deixar o seu direito aí, não reclamar e não procurar o órgão competente. É muito importante registrar sua reclamação, que assim a gente muda a vida de outras pessoas também. Tá, vai. Então, para acabar, uma palhinha, por favor, Amy. Vamos lá. Pode ser? Pode ser. Vamos na mais conhecida, né, Mano? They try to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, oh no, no, no. I ain't got a time, even if my daddy thinks I'm fine. They try to make me go to rehab, I won't go, go, go. Go, go, go é Humanos que acabou. Não esqueça de uma coisa, 1000 utilidades ou não, 1001 utilidades ou não, e reclamando ou não, somos todos humanos. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. E Unesc. Formação e inovação para transformar o mundo.